A gente sabe que o mundo da luta livre profissional é cheio de incertezas por diversos motivos, e apenas alguns poucos privilegiados conseguem ter uma carreira estável no topo, tornando-se verdadeiras mega estrelas, enquanto muitos lutadores assinam contratos e aparecem regularmente na televisão. Outros vivem um futuro completamente incerto, seja por causa de lesões ou da própria situação contratual. O cenário ideal para qualquer lutador é estar presente nos programas semanais, inserido em uma história de longo prazo que mantenha sua relevância. Mas a realidade é bem diferente. Vários talentos simplesmente não sabem o que vem pela frente. E essa falta de direção é sem dúvidas algo assustador para qualquer lutador que sonha em se firmar nesse mercado tão competitivo da luta livre. Então galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês alguns lutadores tanto da WWE quanto da IW que estão atualmente no limbo da luta livre. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, meu povo, partiu pro vídeo. Big E era um dos lutadores mais populares da WWE no momento em que ele sofreu a lesão que mudou completamente a sua carreira. Tudo aconteceu em uma edição do SmackDown, durante uma luta que ele acabou recebendo um belly-to-belly suplex de Ridge Holland. O impacto acabou sendo brutal. Big E acabou caindo de cabeça no chão, do lado de fora do ringue, e aquela acabou sendo a última vez que ele competiu. O resultado acabou sendo grave, fraturas nas vértebras C1 e C6 do pescoço. Desde então, o futuro de Big E como lutador se tornou uma grande incógnita. E é claro, acima de tudo, a prioridade passou a ser a sua saúde. Felizmente, ele pode andar normalmente e viver com qualidade, sem limitações severas no dia a dia. Além disso, Big E continua sendo parte ativa da WWE, aparecendo com frequência como integrante da equipe de transmissão nos programas antes e depois dos pay-per-views. Porém, quando o assunto é sua carreira dentro do ringue, ainda não existe nenhuma resposta definitiva. Ninguém sabe se Big E algum dia poderá lutar novamente, e essa dúvida continua pairando sobre sua trajetória, deixando fãs e companheiros de empresa em suspense. Kevin Owens. Assim como Big E, Kevin Owens também está afastado dos rings por causa de uma lesão no pescoço, e ele mesmo já falou abertamente sobre a possibilidade de se aposentar da luta livre. Lesões desse tipo estão entre as piores que um wrestler pode enfrentar, porque a margem de erro é mínima e o risco é enorme. Conseguir liberação médica para voltar a lutar depois de algo assim é extremamente difícil, principalmente para alguém com o estilo intenso e físico de Kevin Owens. O próprio Owens já deixou claro que não sabe se algum dia poderá voltar a competir novamente, e essa incerteza preocupa muitos fãs, já que ele tinha muito para oferecer à luta livre. No entanto, Kevin Owens não desistiu. Ele está trabalhando ativamente para se recuperar, e caso consiga retornar, não há dúvidas de que a reação do público será gigantesca, um verdadeiro estouro, digno de alguém que conquistou tanto carinho e respeito ao longo de toda sua carreira. Chris Jericho. Enquanto alguns lutadores vivem em um futuro incerto por causa de lesões, no caso de Chris Jericho, a situação é diferente. A dúvida gira em torno do seu contrato. O veterano da luta livre ainda está tecnicamente sob contrato com a IW até o fim do ano. Porém, Tony Khan praticamente não o utilizou ao longo de 2025, o que levou a questionamentos sobre se a sua passagem pela empresa chegou ao fim. Isso abre várias possibilidades para o futuro de Chris Jericho. Muitos fãs especulam sobre uma possível volta para a WWE, enquanto outros acreditam que ele pode retornar para o Japão, mais especificamente a New Japan Pro Wrestling, onde já viveu momentos marcantes. E é claro, também existe a chance de que ele simplesmente decida encerrar a sua carreira, algo que não seria surpresa para ninguém, já que o próprio Chris Jericho sempre deixou claro que gostaria de se aposentar de uma forma mais discreta, sem grandes despedidas ou dramatizações. E a verdade é que nesse momento o mundo está aberto para Chris Jericho, e o que vem a seguir ainda é um mistério. Embora existam muitas possibilidades no horizonte, ainda não há nenhuma resposta definitiva. Dustin Rhodes. Dustin Rhodes vinha vivendo uma fase incrível na primeira metade de 2025,
mostrando que mesmo após tantos anos de carreira, ainda tinha muito a entregar. Ele conquistou o cinturão da TNT, além dos títulos de duplas e de trios da Ring of Honor, provando que ainda estava em alto nível e não dava sinais de desaceleração. Mas então veio a notícia que pegou muita gente de surpresa. Dustin Rhodes revelou que precisaria passar por uma cirurgia de substituição dupla nos joelhos. Uma operação desse porte já é bastante complicada por si só, e quando envolve os dois joelhos ao mesmo tempo, o desafio se torna ainda maior. O próprio Dustin Rhodes afirmou que pretende voltar aos ringues, mas o caminho será longo e bastante difícil. Recuperar-se totalmente e atingir novamente o nível que havia conquistado na IW vai ser uma batalha muito dura. Isso é realmente uma pena, porque ele vinha mostrando claramente que ainda tinha muito para oferecer para o mundo da luta livre. Will Ospreay. Will Ospreay é uma grande estrela da IW que vive um futuro incerto dentro dos ringues. E apesar de ser considerado não só um dos maiores nomes do elenco, mas também um dos melhores lutadores do mundo atualmente, ele vem enfrentando sérios problemas. Ospreay foi diagnosticado com 2 hérnias de disco, algo que pode afastá-lo dos ringues por um bom tempo. E o mais impressionante é que essa situação poderia ter sido resolvida muito antes, mas Ospreay decidiu lutar sentindo dores, escondendo a gravidade do problema por quase um ano inteiro. Recentemente, ele chegou a elogiar lutadores da WWE que se oferecem para ajudá-lo a lidar com essa questão, mostrando a preocupação e respeito que existe entre os colegas de profissão. Mesmo assim, o futuro segue aberto para ele, e não há como saber ao certo quanto tempo Will Ospreay ficará de fora de ação. E essa dúvida deixa os fãs em alerta, já que estamos falando de um dos maiores talentos da era atual da luta livre. The Rock. The Rock é sem dúvidas um dos maiores nomes da história da luta livre, e mesmo com todo o sucesso fora dos ringues, ele nunca deixou de estar ligado a esse mundo. Porém, com tantos compromissos em sua agenda, seja com a carreira de ator em Hollywood ou com a sua linha de roupas Project Rock, nem sempre é fácil para ele dedicar o seu tempo à luta livre. Por isso, sempre existem questionamentos sobre a possibilidade de mais uma luta, já que The Rock jamais encerrou oficialmente esse capítulo da sua carreira. Os fãs continuam acreditando que ainda há histórias a serem contadas com nomes como Roman Reigns e Cody Rhodes, confrontos que poderiam ser gigantescos caso realmente acontecessem. Seria, sem dúvida, um espetáculo ver essas rivalidades se desenrolando dentro do ringue. Hoje, The Rock ainda mantém uma ligação com a WWE, já que faz parte do conselho administrativo da TKO. No entanto, quando o assunto é o seu futuro na televisão e principalmente se ele algum dia voltará a lutar, a resposta segue sendo um grande mistério. Bryan Danielson. O futuro de Bryan Danielson está longe de ser confirmado nesse momento. A estrela da IW já deixou a impressão de que poderia ter feito a sua última luta, mas ao mesmo tempo continua dando sinais de que ainda não está pronto para pendurar as suas botas. Ele mesmo afirmou que encerraria a carreira quando perdesse o AEW World Heavyweight Championship, mas desde então ainda fez algumas aparições nos programas da empresa, e tudo indica que Bryan Danielson ainda tem combustível para queimar. E alguma dessas aparições ele chegou até a se envolver fisicamente, mas depois admitiu que os médicos não haviam liberado tudo o que aconteceu naquele segmento. Isso mostra que ainda existem lesões persistentes que ainda precisam ser tratadas, o que coloca em dúvida a real condição de competir. Mesmo assim, para muitos fãs, não seria nenhuma surpresa vê-lo disputar uma grande luta no futuro. Bryan Danielson é conhecido por sua paixão pela luta livre, e enquanto houver chance, sempre existirá a expectativa de vê-lo novamente em ação dentro dos ringues. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!